Olá pessoal, está começando mais um Empreender, aqui na Rede Sim. E nós temos hoje o nosso convidado muito especial, Roberto Nespoli. Mais uma vez, um rio-bananense vindo aqui para o nosso programa. Tem muitos, né? Você que acompanha o Empreender, muitos dos nossos entrevistados têm vindo de Rio Bananal. E eu gosto de dizer, né? Eu acho que Rio Bananal está sendo um celeiro, e ainda será um celeiro de empreendedores, não é? Muitas pessoas de lá. Roberto, grande prazer, né? Agradeço muito a sua disponibilidade de estar aqui conosco, né? Nesse programa para a gente falar um pouquinho da vida do Roberto e do empreendedorismo que ele tem, né? Nós estamos aqui no Empreender e isso faz toda a diferença. Mas Rio Bananal, você falou Rio Bananal da onde? Eu sou do interior de Rio Bananal, né, de Córrego São Bento. Córrego São Bento. Fica a 15 quilômetros da sede, mais para o lado de Linhares, aqui, da Barra de Rio Bananal. Né? E quando você nasceu, lá era Linhares? Lá era distrito de Linhares. Distrito, né? De Linhares. Então você é linharense. Bananal se tornou município em 74. Né? Então, você é linharense, então, para todos os efeitos. O coração Rio Bananense. Se divide, né? Se divide. As duas partes. E roça, que com certeza, né? Interior do interior. Isso. Pai e mãe, tudo de roça, foram lavradores? Na verdade, a minha família ela vem de Cachoeiro do Itapemirim para cá em 52, né? Quando o norte desponta assim como uma oportunidade, né? Talvez aí esteja a minha primeira semente empreendedora, que foi meu avô, né? Que vislumbrou essa oportunidade, né? O Nespoli não tem muito aqui na região, né? A nossa família ela vem de Vargem Alta, da região de Vargem Alta. Em 52 meu avô muda com a família, meu pai ainda solteiro veio para cá e se casou aqui em Rio Bananal e daí a gente fixou residência. E seu avô já trabalhando na lavoura? Lavoura. Seu pai continuou na lavoura? Continuou, isso. E o Roberto não ficou na lavoura? Então, conta aí pra gente, né? Ficou Bananal até quando você ficou em Bananal? Então, eu saí, na verdade a gente tinha um negócio de sair de casa, né? Antigamente, ou por necessidade, ou porque a família enxergava. Eu me considero assim é até suspeito eu falar, né? Pela atividade que eu exerço hoje, mas eu fui uma pessoa que venci pela educação, né? Olha, você falou uma coisa que várias pessoas passaram aqui, minha amiga Florizes, Guerino, nós tivemos um programa que ele saiu de Bananal e a gente falou da educação, né? Cirilo também passou pela educação, vários entrevistados, e a gente prima muito que a gente acha, a gente que eu falo é Marcelo e todos que passaram aqui, e eu tenho certeza que você de casa também vai concordar comigo, a educação é o único caminho. Isso. Né? Não tem outro caminho para que a gente mude, né, as nossas culturas, que a gente evolua no âmbito, né, como pessoa, como espiritualidade, como política, como profissão, se não for através da educação. Então, eu morei na roça até os 17 anos, né? E estudava naquela escolinha local, né? Tinha a igreja, a escola, as duas instituições. As duas instituições. Fazia aquelas turmas que estudava todo mundo na mesma sala, né? Escola. Tudo a mesma série, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Uma professora só para todo mundo, né? E aí depois, quando terminou a quarta série, na época, eu tinha, assim, não tinha muita oportunidade. Eu tinha que sair de casa, né, e vir para morar para a cidade, na casa de um parente, alguma coisa. Mas nesse meio tempo surgiu a Escola Agrícola, Escola Família Agrícola de Rio Bananal. De Rio Bananal ainda. E lá você tinha a oportunidade de estudar por um regime de alternância. Você ficava uma semana internato na escola e uma semana em casa. Essa escola ainda existe até hoje, não é? Ainda funciona assim também. Desse modelo, né? São várias escolas no estado do Espírito Santo, né? E eu então surgiu essa oportunidade e eu consegui concluir a minha 8ª série, né? E aí depois esgotaram as possibilidades, né?
E aí com 17 anos eu tinha alguns parentes que viviam fora, né? Eu tinha uma tia que morava em Vitória. E aí fui morar com ela para poder continuar o estudo. Então, assim, eu falo que eu venci pelo estudo porque minha família sempre me incentivou, assim, mesmo perdendo o filho em casa, mas a ideia era uma decisão difícil. Isso. São vários irmãos? Como Não, 2 irmãos. 2 irmãos, né? Então, para o pai e para a mãe isso pesa, né? Perde, naquela época, perdia a mão de obra, porque era muito importante, claro, porque não tinha também mão de obra. Isso aí. E aí foi daí para frente, ensino médio, depois ensino superior, né? Na época eu concluí meu ensino superior e nós tínhamos um grupo aqui de 4 ou 5 pessoas em Linhares que vislumbramos a possibilidade de fazer uma pós-graduação. Na época ninguém nem falava nesse nome. Mas, né, você se formou em que área? Lá? Administração. Administração. Formei em Linhares mesmo, que aí depois eu retornei para Linhares. Você retornou para Linhares. Mas aí a gente vislumbrou, Vitória não tinha, Linhares muito menos, a gente descobriu em Belo Horizonte um curso na PUC, que seria uma formação, né? Então isso aí que me abriu as portas para eu trabalhar com educação, porque eu tinha uma formação diferenciada para a época, né? Então a faculdade precisava de professores. Quando você formou em Linhares, foi na FAC ainda? FAC. Na FAC, né? Que era a Faculdade de Ciências Contábeis de Linhares. Né? Eu sou ex-aluno, eu sou da primeira turma da FAC. Eu sou da terceira. A gente às vezes se encontrava e nem sabia, né? Estou mais velho, né? Isso é ruim falar isso aí, né? Eu sou da primeira turma. Mas também a gente ingressava na faculdade mais velho, né? Assim, sim. Eu ingressei na faculdade com 23 para 24 anos. Não, eu tive mais oportunidade, já morando em Linhares. Eu ingressei com 17. Ah, tá. Com 21 eu já estava formado em Ciências Contábeis. E aí eu fui fazer a segunda graduação, que foi Administração de Empresas. Certo. Então também tem Administração de Empresas. Tá certo. Na FAC naquela época. Mas isso é muito bom. E aí nasce o empreendedorismo, né? Então, como que nasce isso? Primeiro, quando eu ainda estava na faculdade, eu sempre tive esse viés assim de um pouco de inquietude, né? Ou seja, nunca botar a cesta, os ovinhos na mesma cesta, né? E aí, eu trabalhava na época, eu sou ex-funcionário da VSD, né? Trabalhei 13 anos lá. O nosso amigo Valdemiro Santos Dadal. Valdemiro Santos Dadal. Foi uma grande escola, né? Porque eu tive a oportunidade de, quando eu estava lá, eu trabalhava e fazia pós-graduação. Então eu tinha uma oportunidade de vislumbrar, né, a prática e a teoria, né? E aí depois, quando surgiu a oportunidade de trabalhar com a faculdade, né, quando eles me chamaram, também surgiu a oportunidade de iniciar um projeto de consultoria, que eu também achava bem interessante. Aí quando você foi para a faculdade já não era mais a FAC, já era FACIASP. Já era FACIASP. Né? E lá você foi ser professor? Fui ser professor. E aí, paralelo a isso, aí eu deixei a VSD e, paralelo a isso, tocava 2 projetos. Tocava o projeto de consultoria empresarial e tocava o projeto da faculdade. Roberto, casado. Sim. Pai de 2 filhos. Um casal, Franco e a Carol. Franco e Carol, e a esposa? Yolanda. Né? Nós temos que, né? Tem que lembrar disso daí, exatamente, porque se a gente fala de cultura, a gente fala de origem, e o esteio de todos nós, né, é família, não é? Valores são famílias. São importantes. Né? E aí você estava na faculdade. Quem teve aqui, talvez é da sua época também, o meu amigo João Bob, que começou lá no balcão da VSD. Isso, João Bob, né? Eu trabalhava na área contábil, né? E depois tive a oportunidade de ir para a área de marketing, recursos humanos, de gestão, né? E o João atuava na parte comercial, né? Na parte comercial, que você vê, o outro empreendedor que ralou ali no balcão aprendeu, né? Aprendeu muita coisa. Eram grandes escolas, né? A gente tinha algumas empresas em Linhares que eram grandes escolas na época. E Valdemiro também de Bananal, né? Também de Bananal, que veio pra cá com piana, tudo de Bananal naquela época. Isso aí. Mas a escola foi e daí a pouquinho virou realmente... se lançou para o negócio, né? Escola, não é? Isso. Aí quando, nesse projeto de consultoria,
eu desenvolvi uma parceria muito forte com o Fantoni, com o Mauro Fantoni, né? Eu pegava a consultoria de uma empresa, que ele era contador, às vezes a gente enxergava que a contabilidade precisava melhorar e a gente fazia algum projeto junto, né? Quero aqui registrar um abraço, né, para nosso amigo Mauro Fantoni, que também vou convidá-lo para sentar aqui, né, porque tem uma história de muito sucesso. Muito sucesso. Né? Então, em função dessa amizade, parceria, amizade que a gente desenvolveu, quando chegou em 2010, apareceu para nós a oportunidade de aquisição do Centro Educacional Projetar. Certo, mas aí você estava na parceria com o Mauro e agora nós vamos parar um pouquinho, né? Parar um pouquinho porque você de casa vai ganhar aqueles minutinhos para você ali correndo, tomar uma aguinha e voltar, porque o bate-papo está gostoso. Nós vamos para o nosso intervalo e já estamos de volta. Estamos de volta com o Empreender. Hoje com o nosso amigo Roberto Nespoli, né? Educador, né? E empresário hoje de escola. Roberto, você estava falando para a gente que junto com o Mauro, né, fazendo consultoria, deve ter parecido a consultoria de uma escola. Né? Ou a consultoria. Fala para a gente como é que foi esse pulo do gato, vamos dizer, né? A gente recebeu, né, o Mauro tinha uma relação maior com a família, né, que detinha a escola anteriormente, e através dessa relação chegou até ele a possibilidade dessa escola ser vendida, né? E como nós tínhamos um relacionamento muito estreito e ele sempre foi uma pessoa focada no mundo da contabilidade, e ele me conhecia e sabia que eu tinha um pé na educação, aí juntou-se as duas coisas, né? E aí a gente foi pulindo a oportunidade, né? Demorou quase um ano de negociação, mas assim, chegamos a uma conclusão e assumimos em 2011, né, a primeira escola, que foi o Centro Educacional Projetar. O Projetar. Depois de 2014, o Colégio Cristo Rei, e em função de algumas questões econômicas, né, de crises, né, que o Brasil tem muita experiência. Tem muita experiência, né? Crise é o que mais a gente sabe fazer. Diz que a crise, se você tirar o S, vira CRI, né? Então, a gente tem que, de vez em quando, fazer isso, né? Aí, em 2018, 17 para 18, a gente enxergou a necessidade de criar uma terceira marca por questão de posicionamento de marca, né, de valor. E aí surge o CEP Educacional. Ali no Conceição, né? Atrás da Jeep. Então ali. Hoje são 3 escolas? 3 escolas, cada uma tem um posicionamento não só estratégico em termos de mensalidade, né, em termos de coisa, mas também em termos de proposta pedagógica. Né? E como é que diferencia isso? Né? Agora você me deu uma curiosidade, né? Não é só ser empreendedor, agora tem que ser empreendedor, tem que falar, tem que educar, tem que falar uma linguagem diferente para públicos diferentes. Talvez tenha uma informação que vai ajudar você a entender um pouco. Após eu fazer a minha especialização, que ainda foi no ramo empresarial, né, em planejamento estratégico, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em educação. Eu queria estudar um pouco mais educação por eu estar dentro do setor, né? Então aí surge, talvez, através desse mestrado, isso foi um mestrado que a gente fez em Cuba, né? Onde a gente teve... Quando isso, né? Foi na virada de 99 para 2000. Eu concluí a minha dissertação em 2001. E você ficou em Cuba? Morei 2 períodos lá. Fiquei 2 períodos lá. A gente olha, né, quem está assistindo aqui, isso me dá eu tenho um prazer muito grande, porque são detalhezinhos que a pessoa fala assim, não, mas quer dizer, olha só, quer dizer, você foi lá para a escola de Cuba, que apesar das questões políticas que não vamos entrar aqui, né, é uma escola muito forte para o mundo inteiro. Nós fomos estudar as teorias da educação, né, fora de ideologia, fora de qualquer coisa, né.
Então isso me deu assim, uma base para entender um pouco os processos de aprendizagem, né, de ensino-aprendizagem. E daí a gente monta essa estratégia assim, com um pé no comercial, em duas canoas, como diz, né? Uma canoa do comercial e uma canoa do pedagógico, né? Então hoje as escolas elas têm um posicionamento bem definido, sem se misturar, né? Hoje, por exemplo, o Cristo Rei a gente já herdou essa cultura, né? E a gente manteve, fortaleceu isso um pouco mais. É uma escola de resultado, né? A família que procura o Cristo Rei, de modo geral, é claro, né? Ela procura uma escola que vai fazer o filho dela fazer resultado, né? Uma boa aprovação no Enem, no vestibular, né? O Projetar tem toda a base, né, de que a educação precisa ter, lógico, a gente precisa respeitar toda essa questão da legalidade, mas é uma escola que está mais enviesada por uma questão mais humanística, né? Mais de formação de personalidade. Mais família. Mais família. Família, né? E o CEP, ele segue um modelo mais tradicional, né? Escola tradicional, né? Seria, assim, um modelo mais enxuto, né? Mais com aquilo que é necessário que o aluno aprenda, porém, com um trabalho de bastante qualidade, né? De bastante... E você falou aí que você teve em Cuba, que isso é uma surpresa, não está aqui no script, né? E a gente vai... Mas você falou que você teve um projeto que começou lá fora que quiseram implantar no Brasil. É esse projeto que você foi acabando parar em Cuba? Não, são duas coisas diferentes. Esse projeto ele contribuiu muito com o meu conhecimento para esse lado empreendedor. Né? Então, mas esse projeto que você está falando, você falou do Vale do Silício. Eu estou falando um pouquinho aqui daquilo que a gente conversou enquanto estava o break comercial, que ele foi, né, um projeto que estava lá no Vale do Silício. Quer dizer, Vale do Silício é onde tem todas as grandes empresas de tecnologia hoje. Isso. Né? Foi o berço do empreendedorismo. Né? A Universidade de Stanford é considerada um dos berços do empreendedorismo. Né? E ali nasce um projeto, por quê? Porque os teóricos, né, que são as pessoas que pensam, né, as universidades, que pensam os modelos de ensino, né, eles começaram a perceber que as instituições de ensino superior, de um modo geral, né, as universidades, elas tinham um foco muito grande em formar indivíduo para o mercado de trabalho e não dar uma visão empreendedora. A visão empreendedora não quer dizer que você vai montar uma empresa, né? Sim. Você pode ser um funcionário empreendedor. Empreendedor. Né? Mas esse projeto revoluciona o mundo, né? Porque a partir daí é que nasce realmente as empresas de base tecnológica, né? Que hoje praticamente, principalmente agora, né? A gente descobriu que a gente precisa delas 24 horas. Eu costumo dizer, e falei aqui para algum dos entrevistados, que para você ser um bom médico, não é só a faculdade de medicina, claro. Você precisa empreender a medicina. Para você ser um bom advogado, você precisa empreender a advocacia. Né? Até para você ser um agente social, né? Você tem que empreender. A gente vê cada projeto maravilhoso, né, que nasce. Eu gosto muito do empreendedorismo social. E você vê pessoas que realmente tiram do nada, né, ideias mirabolantes que são fantásticas. Né? Sim, no nosso programa anterior eu entrevistei o Cláudio da Queiroz e saiu da Marinha e foi empreender e foco, determinação, então isso faz uma mudança muito grande. Isso aí. E o que eu tenho a dizer? Gente, me surpreendeu tanto o Vale do Silício, o projeto, como a sua formação em Cuba, em mestrado. O que eu falo para você que está em casa? Né? Se você tem o seu filho no Projetar, se você tem o seu filho no Cristo Rei, se você tem o seu filho no CEP, não é isso? Aproveite o Roberto. Nós estamos diante de uma pessoa que, né, tem um potencial maravilhoso e pode sugar muito. Nós temos o que sugar. Eu penso que isso, talvez as oportunidades que eu tive, né, de diversificar conhecimento, é a tendência que muitas pessoas ainda não enxergaram, mas que vão ter que fazer. Né? Nós ainda vamos viver em um mundo onde o conhecimento específico vai valer muito pouco. E você vai ter que experimentar ao longo da sua carreira
vários outros tipos de conhecimento. Isso é importante. Olha que lição. O conhecimento específico vai valer pouco. Vai ter que ter. E essa pandemia, as escolas fechadas, como é que você se reinventou? Porque as despesas são altas, os pais brigando porque tem que baixar a mensalidade, vem deputado, decreta baixar o seu preço sem saber os seus planos, né? Sua planilha de custo, na sua gestão, interfere na sua gestão, na planilha de custo, manda baixar, o pai de aluno quer que baixe. Como se reinventou o Roberto nesse período? Toda situação que é posta para você, né, quer seja ela positiva ou quer seja ela negativa, a moeda tem dois lados, né? Tem duas formas de você enxergar. Ou você pode enxergar um problema ou uma oportunidade, né? Nós temos muitos desafios, né? A pandemia nos colocou muitos desafios, porque a pandemia ela traz, ela coloca em evidência desde a estrutura familiar até o desempenho do seu próprio professor. Ou seja, hoje com a pandemia, eu consigo analisar cada frase, cada palavra que o professor fala na sala de aula. Olha, porque tudo está gravado e tudo está sistematizado. Você está me dando uma visão que eu não tinha nem imaginado. Então isso, olha que oportunidade interessante da gente melhorar a pedagogia. Eu não estou dizendo assim, eu não estou falando no sentido de eu punir meu professor. Não, eu entendo, mas é de melhorar pedagogicamente. Ontem mesmo nós estamos num projeto, né, na escola. A escola é um projeto constante, né? E ontem a gente teve uma reunião com todo o administrativo, reunião virtual, é claro, onde nós estamos discutindo profundamente metodologias ativas, né? Quarta-feira que vem já tem um treinamento com uma pessoa especialista nessa área. Ou seja, eu estou dizendo que é oportunidade para você melhorar o seu corpo docente. A escola será outra escola depois dessa pandemia. Nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. É o novo normal realmente. Agora, assim, logicamente que você enxerga, assim, as questões ficam mais evidentes, assim. Existem famílias que têm uma estrutura que encaixou de imediato, né, nessa nova formato. É uma cultura, é mudança de cultura, né? Então ela não é de uma hora para outra. Já existem outras famílias que tiveram mais dificuldade, né, em função da dinâmica, do modus operandi, né, de cada família. Né? Eu vou confessar a você que apesar de estar aqui na televisão, rede social, tudo, eu gosto muito do calor humano. E a ADEL, onde eu faço a presidência, né, estou na presidência, relutei para fazer reunião virtual. Né? E não, vamos esperar mais um pouquinho, mês que vem eu acho que a gente reúne e tal, mas não teve jeito. E hoje nós já fizemos uma, já fizemos duas, 3, 4 e são até mais produtivas. Claro. Né? O tempo é mais reduzido, a gente aproveita melhor o tempo. A gente reúne, por exemplo, o nosso sindicato tem se reunido muito nesse momento, né? Até pelas atribulações aí que ele tem sofrido. Assim, praticamente toda semana 2, 3 reuniões, são 400 e poucas escolas, né, espalhadas no estado todo, e tem funcionado muito bem o sistema. Mas, assim, o desafio é esse, né, eu acho que é amenizar um impacto cultural que está acontecendo, ninguém muda, né, esse troço. A parte socioemocional, ela é mais difícil de trabalhar, apesar da gente ter feito algumas coisas possíveis, né? Mas a gente sente, né, que o professor, o aluno, a própria família, né, por questão ali aquele momento ali de relação, né, do aniversário, a gente percebe que essa parte socioemocional tem impactado mais. Tem impactado. Roberto, foi um grande prazer já estar aqui, porque televisão é rapidinho, né? A gente parece que não, mas eu vou lhe convidar mais vezes, porque nós temos muito a falar, principalmente da educação. E a gente vê aqui, nesse momento, você com uma bagagem que pode ajudar muito a quem está em casa. Eu acho que essa é uma contribuição social muito importante. Claro. Para a gente passar para quem está em casa nos assistindo. Como o programa ele tem esse viés do empreendedorismo, né?
seria interessante até ter um momento, se caso vocês se interessarem, para a gente aprofundar um pouco mais nessa escola do empreendedorismo. Isso é muito interessante. Não, vai ser um prazer. Eu vou deixar, né, o nosso produtor agendar, né, organizar, mas realmente nós vamos fazer. E terminando, eu sempre peço às pessoas que, né, olhem para aquela câmera ali, né, e dê o seu recado final. O que você diria para aquela pessoa que quer empreender, que quer começar, né, para aquele seu aluno, né, que está em casa, o pai, todo mundo, o que você diria para ele? O empreender, primeiro a gente precisa entender que empreender não é só montar uma empresa, né? Eu tenho essa preocupação porque alguns órgãos, né, regulamentadores e incentivadores acabaram, assim, de uma certa forma, até reduzindo um pouco o conceito de empreendedorismo para isso aí. Mas o empreendedorismo ele tem dois pilares muito básicos, né? Que são as visões e as relações, né? Então, vá percebendo, né, nas suas relações familiares, nas suas relações de amizade, né, por onde você anda, vai sempre observando, né, tentando ver alguma coisa que está ali, né? Por que aquele restaurante está ali? Por que aquela obra social está ali, né? Por que até uma escola, uma igreja, enfim, tudo tem um viés empreendedor. E alguém teve a visão para fazer aquilo. Alguém teve a né? visão. E outra coisa são as relações, né? Eu acho que, por mais que a gente está forçado ao distanciamento, né? Talvez esse é o momento crítico, né, para falar, mas não tem nada mais importante no processo empreendedor do que você desenvolver boas relações, né? Não importa se é dentro da sua família, se é na sua comunidade, se é com pessoas onde você estudou alguma coisa, né? Existe vários, dentro da teoria, existe vários níveis de relação, né? Mas são os dois pilares que sustentam o empreendedorismo, as visões e as relações. Foi um grande prazer, eu tenho que agradecer você, Roberto, por essas palavras. Muito obrigado. E a você de casa, continue com a Rede Sim, o seu canal local.